Agora que já aprendemos a configurar a árvore de hardware, vamos passar para a próxima etapa do nosso projeto, que é a árvore de detecção, onde nós vamos desenhar o prédio do nosso cliente e criar os textos que vão aparecer para os operadores em caso de alarme. Nós vamos passar aqui para essa árvore chamada Detection. Nesta árvore nós temos aqui a nossa central, que nomeamos com recepção. Aqui nós temos a Detection Area, que é o nome do prédio do nosso cliente. A gente vai colocar esse nome como o nome do prédio do nosso cliente. Então eu vou vir aqui no Customer Test e vou editar, vou colocar aqui TecNorte, por exemplo. O prédio vai ser da TecNorte. Dentro da nossa Detection Area, nós podemos criar seções ou sections, que são como se fossem os pavimentos do nosso prédio. O prédio da TecNorte hoje ele tem um andar térreo e um primeiro andar. Então eu vou criar ele aqui, ó. Clico no botão direito, passo o mouse em New e crio um section. Clico nele aqui, uma seção, né? E vou dar um nome para ele. Esse vai ser o meu térreo. E eu vou criar mais um, que vai ser o meu primeiro pavimento. New section. Primeiro pavimento. Dentro dos pavimentos, dos andares, né, como prefeririam, a gente vai colocar as salas. E no nosso programa essas salas são zonas. As zonas na Central Cerberus Pro, elas têm diferentes tipos, né? Nós vamos ter alguns tipos aqui, clicando no botão direito na nossa seção, passando o mouse em New, nós temos alguns tipos de zona. A zona automática, ela vai ser usada para a gente colocar todos os detectores de fumaça, temperatura ou todos os equipamentos que a gente precisa que gerem um alarme de incêndio na central. Por exemplo, um módulo interligado com um acionador manual ou com um detector convencional, melhor dizendo, um detector convencional, que gerar um alarme, ele tem que entrar na central como um alarme de incêndio. Então esse equipamento ele tem que ser instalado tem que ser inserido dentro de uma zona automática. A zona manual é para tudo que for acionamento manual, acionador manual ou um módulo interligado com um acionador manual. Quando ele entrar em alarme, ele tem que gerar um alarme de incêndio manual no sistema. Tem uma certa diferenciação internamente na programação, quando é um alarme automático, quando é um alarme manual. Por isso que a gente tem essa diferença de zona. E nós temos a Technical Zone, que vai ser para a gente um alarme, uma entrada de sinal de supervisão, por exemplo, uma porta que foi aberta, um sistema que foi acionado, mas não necessariamente seja um sistema de incêndio, é só para gerar um alarme de supervisão na central para que alguém tome atenção sobre aquele sistema. Esses três são as principais zonas que nós vamos utilizar na Cerberus Pro AN. Então vamos criar aqui uma para a gente ver. A zona automática tem diversos tipos de zona, com várias pré-programações. No manual da central e nos nossos treinamentos a gente fala mais sobre esses tipos de zona, explica quando você pode usar ela. Mas aqui a gente vai usar a zona chamada única padrão, que é a mais simples. Eu vou instalar uma zona única padrão aqui e vou nomear ela como sala de treinamento, por exemplo. Sala de treinamento. Meu programa já está até com um texto salvo aqui, o programa vai gravando os textos, né? Você pode reutilizar. Então vai ser a minha sala de treinamento. No prédio térreo, vamos dizer que eu tenho aqui um acionador manual. Então eu vou passar o mouse sobre o acionador manual, que é o Manual Zone, e vou poder criar um tipo de zona. Nesse vídeo a gente vai ver como funciona a zona padrão. Cliquei na padrão, Manual Zone, e vou nomear com o nome do local onde está esse acionador manual. Então eu vou colocar aqui, ó, por exemplo, corredor. Agora, as minhas zonas elas estão vazias, não há equipamentos inseridos nela, então eu preciso inserir o detector que eu já instalei lá na sala de treinamento dentro dessa zona. Para isso, eu vou clicar aqui com o botão direito, vou selecionar o botão Assign. Nesta árvore eu vou localizar dentro do meu laço o detector que eu instalei lá na minha sala de treinamento, por exemplo, esse detector aqui de fumaça. Vou clicar aqui no nome dele do sensor e vou clicar aqui em Assign. Trouxe ele aqui para dentro. Né? Sensor aqui. Eu posso, caso eu queira deixar um pouco melhor, clicar aqui no sensor. Tá vendo esse link aqui embaixo? Você consegue pular da árvore de detecção para a árvore de hardware. Então, onde está, em qual laço está o detector de fumaça da sala de treinamento? Para eu saber, é só eu clicar aqui neste link e eu sou direcionado para a árvore de hardware. Aqui, é esse equipamento. Para ficar um pouco mais fácil, você pode vir aqui e nomear ele, como nós fizemos no outro vídeo, né? Você pode nomear ele para ficar um pouco mais fácil. Esse acionador manual também, que é o meu corredor, eu já vou deixar ele nomeado
e vocês vão ver como é mais fácil de encontrar esse equipamento na hora de atribuir ele aqui na árvore de detecção. Então vou aqui no acionador manual, cliquei com o botão direito, eu venho em Assign, ele já selecionou aqui ao lado zona manual, vou abrir aqui a minha árvore, tá aqui o acionador, ó. Quando eu for localizar aqui o acionador, ele já está com o nome que eu preenchi, então já vai me ajudar bastante a reconhecer o equipamento. Então é muito importante que na árvore de hardware você nomeie os equipamentos para ficar mais fácil quando você for criar a árvore de detecção, fica muito mais fácil. Então atribuir ele aqui, e ele já está aqui atribuído. Como é que vão gerar os eventos para o nosso operador? Quando um operador pressionar, quando algum usuário do sistema pressionar esse acionador manual, o texto que vai aparecer para o nosso operador é o texto da zona, então vai estar escrito lá na central, zona manual corredor. Depois o segundo texto que aparece de baixo para cima é o texto da seção, então vai aparecer térreo. E o terceiro texto é o nome da área, que é o nome do prédio. Então, para o nosso operador, quando esse acionador for apertado, vai aparecer de cima para baixo. Prédio Tec Norte, seção térreo, a gente já sabe que é o pavimento térreo, acionador manual corredor. Então fica fácil do seu técnico, do seu operador do sistema, ir até o local e já identificar um princípio de incêndio. Assim você consegue desenhar o prédio do seu cliente de uma forma que você tem uma visão técnica na árvore de hardware, sabendo em que laço está cada equipamento, e uma visão de operador com o prédio desenhado na árvore de detecção. Com isso você consegue ter as duas visões do seu sistema e fica muito mais fácil de um operador usar o sistema e de um técnico também fazer as configurações. Nos vemos no próximo vídeo, onde nós vamos aprender um pouco mais sobre a árvore de controle, que é onde a gente vai criar lógicas para fazer com que os equipamentos acionem as sirenes. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais!